Física com ANAC, vamos, sem mais delongas, na nossa primeira lei de Newton. Então vamos montar o nosso quadrinho com a nossa primeira lei do Newton. Primeira lei do Sir Isaac Newton. Tudo bem? Vamos separar aqui no cantinho, Física com ANAC. Então eu tenho a minha primeira lei de Newton. As leis são baseadas nos princípios, certo? Nos princípios. E essa primeira lei de Newton, ela é baseada no princípio da inércia. O que eu tenho no meu princípio da inércia? Certo? Então eu tenho que entender esse nome aqui. Vou tirar uma relação daqui a pouco que muitas vezes os exercícios fazem e a gente acaba não dando tanta bola para isso, certo? Mas nós temos que estar ligado com ao que remete esse termo aqui chamado inércia, certo? Então eu tenho a ideia de que diz o seguinte, que todo o corpo tende a manter seu estado de movimento ou repouso, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. Então, todo o corpo tende a manter seu estado de movimento ou de repouso, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. Esse conceito eu vou escrever, certo? Os conceitos para nós são importantes aqui. Dentro das leis de Newton, é a partir do conceito que eu consigo detalhar todo o restante para a gente. Então, vamos anotar esse conceito aqui com carinho. Então, meu princípio da inércia. Que todo corpo em repouso ou movimento tende a permanecer em repouso ou movimento, ou seja, no seu estado natural. Vou escrever duas vezes para a gente não esquecer disso daqui. Permanecer em repouso ou movimento, no seu estado natural, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. Very bom, gente, very bom. Esse conceitinho vai basear todo o meu princípio da inércia. Então, se eu estou em repouso, tendo a permanecer em repouso. Se eu estou em movimento, tendo a permanecer em movimento. O que é que eu tenho que tomar cuidado nisso daqui, gente? Eu tenho que tomar cuidado na questão do repouso e movimento, porque tudo isso depende do meu referencial, certo? Tudo isso depende do meu referencial. Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui para ficar palpável para a gente. Por exemplo, aqui, paradinho, certo? Faz de conta que eu não estou me mexendo nem para falar, certo? A pergunta que fica é, eu estou em repouso ou eu estou em movimento? Estou tentando ficar estático aí, paradinho. Eu estou em repouso ou eu estou em movimento? A pergunta que você sempre tem que fazer é, depende. Depende do quê? Depende do referencial. Se eu pegar o referencial, essa câmera que está na minha frente, eu posso dizer que eu estou em repouso, certo? Estou parado, ela também está parada, eu não estou me movendo, e a não ser que alguém me dê um empurrão, ou que eu faça uma força nos meus pés sobre o chão, eu vou me mover, ou aqui em cima, certo? A não ser que meu cérebro comande alguma coisa para eu fazer uma força, para eu me mover. Mas o conceito de repouso, ele precisa desse referencial. Porque, por exemplo, eu não estou em repouso absoluto. Se eu pensar que a Terra segue se movendo, mesmo comigo aqui, estando paradinho, certo? Então eu estou me movendo em relação aos outros planetas. Eu não estou em repouso em relação a eles. Eu estou me movendo junto com a Terra, seja no movimento de rotação, ou seja no movimento de translação. Então, depende. E quando eu falo que depende, é porque depende mesmo da minha situação, certo? Agora, se eu estiver em movimento, eu vou permanecer em movimento, permanecer andando, para lá e para cá, a não ser que em algum momento, certo? Eu caminhando aqui, o meu cérebro fala, maluco, pare. Então eu aplico uma força no meu pé, que não é possível de você ver aqui, mas você consegue imaginar. Você aplica uma força no movimento de parar, de cessar o movimento. Então eu estou indo para frente, de boa, o cérebro fala, para, maluco. Vou lá, aplico uma força no meu pezinho e chega, certo? Parei, certo? Então eu preciso ter ação dessa força para me tirar do repouso, certo? Quando eu falo me tirar, é qualquer situação, tirar um corpo qualquer do repouso, certo? Ou alterar o seu estado de movimento, certo? Então ele tende a manter seu estado
de movimento ou repouso o tempo todo, a não ser que sobre ele eu aplique uma força. Tudo bem? Mais um exemplo que eu posso pegar aqui pra gente. Um exemplo bem legal. Por exemplo, essa ficou legal. Aqui. Vamos pôr só 2 pontos. Você, proletariado, está, como eu, parado, em pé, em um busão. Está parado, de pé. Fala, ei, meu amigo, horário de pico não tem moleza, não. Certo? Não tem esse negócio de sentadinho, não. Certo? Você tem que ficar de pé no busão. Imagina que por um momento você se distraiu. Hoje é muito fácil se distrair. Você largou as mãozinhas da barra e nesse momento você pega o celular e vai dar um conferes. O motorista, malandramente, ele olha que você está dando um conferes no celular e ele não está preocupado com isso. E você está de pé, parado no busão, imaginando que você está de frente, assim, olhando para frente, teu corpo está virado para frente, assim como eu estou para você. Eu estou olhando lá para o para-brisa do busão. E eu estou de pé, parado aqui. E o motora dá aquela arrancada marota. Quando ele dá aquela arrancada marota, o que acontece? Você sabe, você está de pé, você não está se segurando em nada, você está no busão, lotação, certo? Está mexendo no celular, está mandando um salve para o crush, ou para crush, também vai do gosto do cliente, e o motorista arranca. O que acontece? Eu tenho plena certeza que na tua cabeça você diz, eu vou para trás. Na verdade, fisicamente falando, você não vai para trás. Fisicamente falando, é um ônibus que vem para frente. Você que lute para se virar, meu jovem. Por quê? Você está parado. O ônibus está parado. Quem se move é você. Alguém te dá um empurrão no peito, alguém te dá uma voadora no peito e te joga para trás, para o fundo do ônibus? Nops. Você não tem esse impulso gerado por alguém, por alguma força. O que se move nesse movimento é o busão. Então, com relação ao ônibus, não é você que vai para trás. É o fundo do ônibus que vem para frente. Assim como o ônibus todo. E eu tenho certeza que se tem uma questãozinha dessa no Enem, fala, eu estou de pé no busão, hahaha, legalzinho. Ele acelerou, eu fui para trás. Cara, você não vai para trás. É o busão que vem para frente, fisicamente falando. Você manteve o seu estado de repouso. Para você se mover, filho, junto com o ônibus, você que lute. O problema é teu. Lógico, se você tivesse agarrado, você não iria sofrer tanto a ação dessa força, seria mais fácil. Você iria entrar em movimento junto. Mas entrar em movimento junto é a relação de você e o ônibus passam a se mover com a mesma velocidade. Lembre, você não vai para trás. É o ônibus que vem para frente. A mesma situação vale se depois de algum tempo o busão está andando lá 100 km por hora, 90, né? O limite da via é permitido. Está andando a 90 km por hora, você está de pé de novo, certo? Você é um cara que gosta de ficar de pé no busão, certo? E você está de pé no busão e de repente ele freia. Fala, maluco, e agora? Agora sou eu que vou para frente? Cara, se o ônibus para o movimento, você continua em movimento. Então você continua em movimento, agora você vai para frente. Certo? O busão parou. Você está na mesma velocidade dele, meu jovem. Se você não estivesse segurando em nada, é aquela história, o ônibus para. E você que luta para parar também. Certo? O problema é todo seu que estava de pé lá. Você sabe que você vai sair andando para frente, de todo jeito. Certo? Então você no busão, quando ele freia, certo? Aí você continua em movimento. Aí você vai para frente. Agora, quando você está de pé e o ônibus acelera, nesse quesito, o que acontece? Você permanece em repouso e ele entra em movimento. Então o busão se move em relação a você, depois você se move em relação ao busão. Lógico que quando você está deitado, quando você está de boa, sossegado, pegou o busão leito para viajar, você está tranquilo, está deitadão, você não sente isso. Fala, putz, por que quando o ônibus acelera eu estou deitado? Nesse momento o ônibus não vem para frente, eu não vou para trás, deu um nó na minha cabeça. Cara, aí você tem um atrito com o banco, certo? Você tem o suporte para você ficar parado, é como se você estivesse se segurando. Só que com sua massa toda no estado de inércia, certo? Sua massa toda no estado de inércia. Tudo bem? Que mais que eu tenho aqui? Bom, dá para subir na tela, gente, o exemplo 1, para a gente trabalhar aí já. Já pegar um que é só desse conceito aqui, do meu conceito de inércia. Dá para subir? Subiu aí. Vai dando um conferes aí, enquanto eu vou dando uma respirada por aqui, gente. Então, no nosso exemplo 1, nós temos a seguinte situação. Exatamente essa do movimento.
certo? A relação de movimento que nós temos. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Deixa na tela aí para a gente dar uma olhada com carinho, certo? Nesse gráfico. Então, o que ele está falando? Cara, sempre preste atenção naquilo que você quer resolver. Eu tenho certeza que a primeira olhada nesse gráfico, quando você bate o olho nele, você fala, cara, eu quero um cinto de segurança eficiente. Então eu vou olhar o pico máximo, onde eu tenho a maior desaceleração possível. Cara, só que uma desaceleração muito grande, certo? O que ele vai gerar em você? Ele diz que causa lesões nos órgãos internos. Então, no caso do cinto de segurança, ele não basta só desacelerar, certo? Ele tem que te proteger, certo? Ele tem que te proteger para você não entrar em movimento, não permanecer em movimento enquanto o carro para, mas não pode ser um negócio tão abrupto. Não pode ser um negócio tão violento, certo? Então, nesse gráfico, se tu olhar, o camarada que faz a desaceleração mais suave, presente na história toda, é o cinto de segurança 2. Aquele que tem a curva mais arredondadinha na parte de baixo, mais tranquila para você resolver, certo? Você olha para ele e você fala, é esse cara que me interessa. Por que me interessa? Porque ele causa mesmo a desaceleração, certo? Só que num impacto gerado um pouco menor no corpo do motorista. E isso é importante, certo? Isso é muito importante, que não cause um impacto muito forte no motorista, que ele não te prenda de uma vez, senão ele vai causar lesões internas para a gente. Tudo bem, gente? Retornando para cá, então, esse é um exemplo do Enem, certo? Mostrando a aplicabilidade desse conteúdo para nós dentro da prova do Enem. Ok? E ao longo da nossa aulinha das leis de Newton, eu vou trazendo alguns exemplos que caíram no Enem, alguns mais elaboradinhos assim para botar a gente para pensar um pouco.